O sujeito cometeu um crime, automaticamente ele tem que ser preso? Olha, para responder essa pergunta, primeiro nós temos que entender quais as formas de prisão que existem no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá? Bom, primeiro existe a prisão civil. A única admitida no nosso ordenamento é aquela de devedor de pensão alimentícia. Há quem diga que a prisão por transgressão militar, por violar alguma norma de hierarquia e disciplina, o militar tem a prisão administrativa. Mas vamos falar sobre as prisões no âmbito criminal. Bom, eu posso dizer que a prisão no âmbito criminal se subdivide em dois gêneros, a prisão cautelar e a prisão pena. Vamos falar primeiro sobre a prisão pena. A prisão pena, na verdade, é aquela prisão decretada pelo juiz em virtude de uma condenação penal, ou seja, a pessoa foi condenada por um crime e aí vai cumprir aquela pena determinada na decisão do juiz, ou no caso de um acórdão, em caso de decisão de um tribunal. Perfeito? O Supremo Tribunal Federal disse que não é necessário que haja o trânsito julgado da decisão para que a pessoa venha cumprir essa prisão pena. Basta que, em caso de recurso a um tribunal, no caso numa segunda instância, caso seja confirmada aquela condenação, a pessoa antecipadamente pode cumprir essa prisão pena, mesmo que haja alguns recursos em tribunais superiores, como STF e STJ. Bom, essa é a prisão pena, decorrente de uma condenação criminal. Agora, a pessoa está respondendo a um processo. Ela pode permanecer presa? Pode. E aí nós vamos falar de prisões cautelares. O que são as prisões cautelares? São aquelas que servem ao processo, aquelas que têm uma natureza que nós chamamos de instrumental. As espécies de prisão cautelar são a prisão em flagrante, a prisão temporária e a preventiva. A prisão em flagrante, ela serve para cessar a ameaça ou a lesão àquele bem jurídico que está sendo atacado ou acabou de ser atacado. Então a prisão em flagrante, ela também pode ser exercida por qualquer cidadão, qualquer pessoa do povo pode capturar aquele indivíduo que acabou de cometer um determinado delito e apresentar à autoridade policial. Essa é a prisão em flagrante. Depois, a prisão temporária é aquela prevista na Lei 7.960 que tem um prazo determinado. E somente alguns crimes nesta lei que admitem essa prisão temporária. Bom, e agora a prisão cautelar mais comum, que é a prisão preventiva. Ela não tem um prazo de duração, mas essa prisão preventiva ela pode ser decretada tanto no inquérito policial quanto ao longo de um processo criminal. Ela deve ser bem fundamentada pelo juiz e ela deve obedecer alguns requisitos. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Dois, basicamente: o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis. Fumus commissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, ou seja, há uma prova de materialidade e uma suspeita muito forte de autoria que recai sobre aquele indivíduo. E depois, o perigo na liberdade, o periculum in libertatis, aquele indivíduo, se solto, pode comprometer a marcha processual, ou seja, o bom andamento do processo, e também voltar a delinquir. Bom, o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca 4 garantias que devem ser observadas que, uma vez ameaçadas de serem violadas, já autorizam a prisão preventiva. São a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a aplicação da lei penal e a garantia da instrução processual. Trocando em miúdos, suponhamos que o indivíduo esteja ameaçando testemunhas. Suponhamos que o indivíduo esteja ameaçando, ao longo do processo, a vítima. Enfim, aquele crime causou, aí é divergente, um grave clamor público, ou seja, a ordem pública está ameaçada se aquele indivíduo continuar solto. Enfim, deve-se ser um fato muito grave que o juiz deve fundamentar em uma decisão para poder prender aquele indivíduo ao longo do processo. Como se ataca uma prisão ilegal? Bom, existem diversos mecanismos que o advogado tem à disposição.
o pedido de liberdade provisória, o pedido de relaxamento de prisão e o habeas corpus, que em outro vídeo a gente pode falar um pouco. Então, resumindo a história, nós temos a prisão civil, que é aquela de devedor de pensão alimentícia, a chamada prisão administrativa, que alguns divergem se essa nomenclatura é adequada, que é aquela para transgressão de militares, e, por fim, a prisão criminal, que se subdivide em prisão pena, que é aquela em virtude de uma condenação criminal, e a prisão cautelar, que se subdivide em prisão temporária, prisão em flagrante e prisão preventiva. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite para todos.